Pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Por sugestão das nossas seguidoras, a gente abriu uma categoria especial para justamente trazer mulheres com mais de 50 anos para dividir um pouco com a gente suas experiências pessoais e profissionais, que a gente está chamando de inspirações de vida. E hoje eu tenho o prazer aqui de bater um papo com a Luângela Bianchini, que aceitou o nosso convite, né, Lu? Prazer demais estar aqui com você, Cíntia. Prazer pelo blog, que eu sei que está bombando. E é muito bom poder participar dessa experiência com vocês. Ah, obrigada, viu? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero falar um pouco muito, do currículo extenso da Luângela aqui. A Luângela é mineira, formada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, com vários cursos de especialização, incluindo o Programa de Desenvolvimento para Executivos pelo IMD, na Suíça. E ela está concluindo o mestrado em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. A Luângela atualmente é General Counsel de uma empresa na área de meios de pagamento, tem mais de 30 anos de atuação na área jurídica, com experiência em vários segmentos, como, por exemplo, no Banco Safra, no Banco Citibank, onde a gente se conheceu, empresa em que ela atuou por 8 anos. Ela também trabalhou no renomado escritório de advocacia Machado Meyer Advogados, além do Grupo Algar, em Minas Gerais. Ela foi professora também do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. A Luângela foi eleita 3 vezes advogada do ano em serviços financeiros, sendo 2 para a América Latina e 1 globalmente, todas pela International Law Office. Premiada com Special Distinction pela Leaders League, como o melhor departamento jurídico da América Latina, e ela ainda integra a lista GC Power List de 2018, na área financeira, que é uma publicação que traz os advogados mais influentes em atuação no Brasil. Ufa! E agora eu posso começar, então, perguntando, né, Lu, para você um pouco sobre a sua trajetória profissional, que eu conheço bastante e é fantástica. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi a tua escolha pelo direito. Pois é, minha escolha pelo direito. Se eu te falar, Cíntia, que eu não pensava no direito primariamente. Meu primeiro interesse quando chegou a idade de prestar o vestibular e tudo isso, era de ser diplomata. Bom, você que me conhece sabe que seria péssimo, uma péssima diplomata, mas na época só tinha em Brasília. E eu prestei vestibular com 15 anos, então meus pais acharam que eu tinha que ser um pouco mais madura para sair de casa e tudo isso, e aí eu virei e falei, então eu vou fazer direito, porque é uma matéria que a gente estuda, né, na carreira diplomática, e aí pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa que é conectada. E chegando lá, me apaixonei e fui levando a minha vida para esse lado. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto, eu me empolgo, se eu me empolgar demais, vocês me avisam. Mas foi uma escolha que não foi natural, né? Tem gente que fala, eu nasci, eu vou ser engenheiro, e é engenheiro e tudo. Não, eu não tinha o direito como uma primeira opção. Uhum. É muito interessante ouvir de vocês, porque eu achei que você tinha já escolhido isso desde criancinha. Assim, na barriga da minha mãe, não, na É, barriga da minha mãe eu quero ser advogada. Não, tem o não fui. direito dele, muito bom. Agora, falei, né, que você é mineira, mineira de Uberlândia, né? Conta pra gente aí um pouquinho o que que tem de, ou o que que teve de desafio, né, e teus aprendizados de sair de Uberlândia e vir para cá e abrir o mundo, né, também. Como é que é? Você sabe que essa pergunta passa um filme na vida. É difícil você sair de uma cidade do interior, vir para um grande centro.
em que eu sou apaixonada por São Paulo, acho São Paulo a terra da meritocracia e eu devo muito da minha carreira a São Paulo, mas não é fácil, não é trivial você, ainda que eu tenha feito uma federal no interior, sempre existe um pouco de preconceito, e se você imaginar que isso foi há vários anos atrás, e eu tenho uns 24 anos de São Paulo, mais ou menos, uns 20 anos. Então, há 20 anos atrás, você pegar uma advogada formada no interior e vir para cá, eu acho que tinha um pouco de preconceito, porque tem sempre aquela pecha das grandes universidades que são famosíssimas aqui em São Paulo, que formam profissionais de primeira. Então, você chegar num ambiente e ter que exercer a sua profissão enfrentando isso, eu não posso dizer que foi fácil, mas eu olho para trás e vejo cada experiência como uma parte formadora do meu caráter, da minha profissão, de como atuar. E acho que uma das características que eu tenho é essa gratidão, até mesmo pelas dificuldades que eu passei, porque nessa somatória é que eu me tornei a Luângela de hoje. Mas foi difícil, mas não é impossível. E muito bem. Agora, eu li aqui uma matéria nessa agência chamada Javali, que é uma agência especializada em marketing jurídico, né? E onde diz que a liderança feminina na advocacia, pelo menos nos escritórios de advocacia do Brasil, a liderança feminina ainda enfrenta muito preconceito, né? Por exemplo, para ser contemplada para o quadro de sócios. E também em relação à remuneração. Qual que é a tua opinião sobre esse panorama, assim, quando a gente fala de lideranças femininas nessa área, no Brasil como um todo? Ah, essa é uma questão que, ainda bem, a gente está tendo muitos debates, muitas discussões, muitos movimentos em prol de inclusão, de uma maior diversidade, seja de gênero, seja de raça, seja de opções sexuais. E obviamente que a gente não está no ponto ideal, porque está aí o Instituto dizendo que existe sim essa dificuldade. Mas você começa a ver algumas ilhas e algumas coisas acontecendo que são interessantes. Então, primeiro, é fato? Eu acho que é fato, porque senão nós não estaríamos discutindo o assunto. Quando a gente discute essa questão do preconceito, ninguém se assume preconceituoso. Ninguém chega lá e fala, tá bom, eu não vou te promover porque você é mulher, né? Não é assim, né? Quando você lida com o preconceito, ele, tirando aqueles casos escabrosos, né, que de vez em quando aparecem, que eu diria que são completamente outliers, mas ele é uma questão velada e, às vezes, até mesmo no subconsciente coletivo. Então, é muito complicado se falar de preconceito. Ainda bem que a gente está numa fase em que a gente fala, em que a gente debate, em que a gente briga. Existem empresas que fazem questionários sobre diversidade para poder contratar fornecedores. E nos escritórios de advocacia também existem ilhas que estão tentando romper essa barreira. Recentemente, eu ouvi um sócio de um grande escritório aqui de São Paulo, que é o Matos Filho, e eles falando das grandes iniciativas que eles têm no sentido de criar e trazer essa diversidade. Então, eu vejo um movimento que ele ainda está acontecendo. É fato que nós, mulheres, temos que superar essa barreira, e a gente só supera falando do assunto, encampando movimentos, e ajudando outras mulheres, dando coach para outras mulheres, puxando essas mulheres para que a gente possa criar, quem sabe, no futuro próximo, uma hegemonia aí que minimamente represente a divisão nacional de homens e mulheres e representatividade de outras diversidades também, que a gente sabe que é importante. A minha perspectiva é diferente da sua.
E a ideia, ela só é criativa o suficiente, boa o suficiente, quando ela comporta esses diferentes pontos de vista. E acho que nós estamos num caminho muito bom para isso, mas, obviamente, estamos ainda um pouco distantes, com algumas ilhas de excelência que justificam aí esse esforço nosso extra para conseguir fazer com que a ilha seja ao contrário, que seja exceção não ter um quadro tão homogêneo de mulheres e homens, não ter um quadro de racial, não ter um quadro de PCDs, que é uma bandeira que eu defendo muito. Eu acho que isso tudo depende de nós, como mulheres, à frente de empresas com essa representatividade, para falar do assunto. O assunto, quanto mais fala, a gente passa a prestar atenção, até que a gente consegue romper esse viés subconsciente que permeia a sociedade, né? O tecido social veio sendo formado de uma maneira heterogênea. Então, agora acho que cabe a nós um pouco esse papel de brigar e fazer com que o outro perceba que a nossa participação é boa, que nós podemos contribuir, que nós trazemos pontos de vista diferentes e que nós enriquecemos a discussão. Não, eu concordo plenamente com você e eu acho que você está coberta de razão quando você fala, puxa vida, quando vem, né, o tema vem para a discussão, já é um ótimo passo, né? Ainda que não seja ainda a situação ideal, mas pelo menos a gente está discutindo o tema. E aí, falando nisso e falando em diversidade, um dos itens dentro de diversidade que eu que tenho estudado muito e participado dos eventos ligados à longevidade, então, como você mesmo falou, né, a gente fala de raça, a gente fala do PCD, a gente fala de mulheres, mas a gente ainda não fala muito de profissionais maduros, por exemplo, dos mais velhos, né? E aí eu queria te perguntar como é que você tem, ou se é que você enxerga alguma coisa sobre o etarismo dentro das corporações que você tem aí acompanhado, né? Pelo menos no segmento de meios de pagamento. Eu acho que essa ainda é uma barreira que a gente ainda não está discutindo tão profundamente quanto deveria. Acho que existem experiências mais no exterior do que aqui no Brasil, em que a gente vê um balanço, principalmente nessas ondas de inovações, em que você traz o jovem com aquela energia, aquela capacidade criativa, as ideias inovadoras, mas traz um pouco também desse profissional mais maduro, que já passou por experiências e que pode fazer esse equilíbrio na gestão da empresa. Mas, obviamente, eu acho que esse é um tema que a gente ainda não está discutindo com a profundidade que deveria. De novo, você vê algumas iniciativas. Recentemente, eu fui em uma grande rede de supermercados e tinha lá um idoso fazendo os pacotes no supermercado. E eu achei muito legal. E ele, numa felicidade de estar ali, de ser útil, né? É, Acho que o maior medo que a gente tem é você perder a utilidade. E a gente não pode deixar que um viés desse permita que a gente perca a utilidade ou perca o olhar de enxergar a utilidade do outro. Então, Uhum. acho que esse é um processo que a gente ainda vê, talvez em uma discussão um pouco mais incipiente em relação aos outros temas que têm ganhado muita força, como esses que nós mencionamos, a equidade de gênero, de raça e a sexual. Acho que talvez esses três estejam mais à frente. PCD também nós ainda não conseguimos uma grande conexão, porque a pessoa ela não se vê naquela situação, né? Porque se você nasce, você tem aquele problema, mas ela não pensa que ela vai amadurecer, que ela vai ficar idosa, que provavelmente ela precisa de uma rampa para subir. Então, esses dois temas, eu acho que PCD e o etarismo, eu acho que a gente ainda não está discutindo com a profundidade que deveria. Mas devemos puxar também essa conversa, claro. Muito bom. Agora, você atua num segmento altamente regulamentado,
né? E é, qual você acha que seriam, ou que faz, né, a diferença para um profissional na área jurídica que queira atuar, nesse segmento aí? Olha, frequentemente me fazem essa pergunta, né? Quais são as habilidades de um profissional do futuro? Acho que existem grandes estudiosos sobre o tema e que vêm muito debatendo a questão. Hoje, para o mundo de hoje, o profissional do direito, eu acho que a gente tem que ter mais soft skills, habilidades de comunicação, uma comunicação não violenta, são essa habilidade de entendimento, de analisar o todo. As pessoas, ao mesmo tempo que são especialistas, precisam de ser um pouco mais generalistas para enxergar as várias facetas. Então, acho que hoje, como em outras profissões, olha-se muito essa capacidade interrelacional e menos a técnica, mesmo porque se você vê toda a inovação, inteligência artificial, eu lembro que há, não sei se 2 ou 3 anos atrás, eu lia em alguma matéria que em 2030 nós teríamos a capacidade de implantações de chips de conhecimento e que você poderia acessar aquilo como se fosse uma biblioteca mental. Então, se você pensar nesse contexto, se a evolução vai para esse lado, o que que vai ser importante? Vai ser importante a sua capacidade de relacionamento e talvez essa técnica você supra por outras coisas. Essa técnica você supra com o estudo, você supra com a dedicação natural que qualquer profissional tem. O que que faz a diferença no profissional? É essa capacidade de se relacionar e entender todo o ambiente em que ele está atuando, com bons skills de comunicação, com tudo que isso engloba, vamos dizer. Mas hoje eu acho que isso talvez seja o que as empresas mais privilegiam. Você acha que as faculdades de direito hoje, elas estão preocupadas com esta parte? Porque eu vejo que várias faculdades não têm essa preocupação com os soft skills, e ela é importante em todas as áreas, né, Lu? É muito interessante essa sua pergunta. Eu acho que não, né? Respondendo claramente não, mas a gente vê preocupação, sim. Talvez no passado os currículos são muito engessados, mas você vê algumas faculdades com propostas bem interessantes, né? Então, acho que um pouco mais de sociologia, um pouco mais até mesmo de psicologia, eu acho que faria todo sentido nessas faculdades. Tem um colega meu no mestrado que recentemente ele estava tentando escrever um artigo e fazendo uma pesquisa exatamente nessa área que você está falando, que como os currículos das faculdades não estão preparando os profissionais do futuro na área do direito. Existe até cadeiras que falam sobre esse assunto. O professor Emerson é um estudioso da área, e ele fala exatamente assim: qual será o futuro das profissões jurídicas? Quais são os skills? Como que nós estamos nos preparando para isso? E, obviamente, o mundo em evolução está muito rápido, né? E acho que as faculdades estão correndo atrás disso, sim, mas você tem razão. A média delas ainda prepara um profissional de enquadramento no tipo legal do que diz a lei, se eu posso ou não posso. Mais técnico, né? Mais técnico, e talvez a gente tenha que fazer algumas modificações. Eu vejo algumas áreas já pensando de maneira diferente, com propostas bastante diferentes, mas obviamente são ilhas de excelência e não a média das faculdades. Se você pegar uma faculdade talvez lá no interior e tudo isso, ela talvez não tenha essa visão que eu acho que é tão necessária hoje para você ter um profissional completo, né? Lu Ângela, agora eu quero mudar o rumo da nossa prosa, né? Eu quero falar um pouquinho agora da Lu Tá Ângela. faltando só um pão de queijo e um café para essa prova, Agora, é né? mais mineira ainda. Então, eu quero falar um pouco da Luângela, que ama a terra, ama os cachorros, ama viajar, que é casada, que aliás eu esqueci de falar, né? E que ama os óleos essenciais.
Então, eu queria que você falasse um pouco dessas paixões, inclusive dos cachorros, né? Do marido não precisa, mas das outras coisas, eu queria que você falasse um pouquinho, como é que surgiu, de onde vem. Eu acho que a gente é um ser humano que você carrega as suas memórias afetivas. E eu sou neta de agricultores, então meus avós eram fazendeiros, e eu sempre gostei desse contato com a terra. Então, desde muito cedo, a gente ia passar as férias na fazenda do meu avô, e por lá ficávamos e ajudávamos nos afazeres da fazenda. Então, essa conexão com a terra, para mim, ela é uma conexão muito, muito importante. E aí a gente vim para São Paulo e depois a gente adquiriu um pedacinho de terra lá e a gente começou a brincar com algumas coisas que nos fazem essa lembrança de quando eu era pequena. Eu gosto dessa conexão. Tinha medo de cachorro, eu não gostava, e aí me encantei. Hoje eu tenho quatro. Então, você conhece um deles, não é muito fácil, adora polo, adora ficar com a gente, e, e acho que essa simplicidade, a gente vive numa cidade que é bastante envolvente, em que você tem vários compromissos, em que você tem coisas de trabalho que são geralmente almoços, tem jantares, tem reuniões, tem. Eu acho que essa conexão com um pouco das suas origens é muito importante para você não perder essa conexão e se lembrar de quem você é. Uhum. E os óleos essenciais surgiram na minha vida. Meu pai faleceu com câncer. E na época que a gente teve a notícia foi muito sofrido, porque essa ela é uma doença que ela devasta a família e sofre o doente, sofre todo mundo ao derredor. E na época eu precisei de ajuda, fui para terapia e o psicoterapeuta falou: Lu, você precisa fazer alguma coisa com as mãos, porque você vai melhorar essa angústia, essa tristeza que você está. E eu fui fazer sabonete artesanal para me distrair. E daí eu conheci os óleos essenciais através de uma pessoa fantástica que se chama Beth Bacchini, dá cursos maravilhosos para você aprender a fazer o seu próprio cosmético e tudo isso. E eu conheci os óleos essenciais e fui estudar. E aí eu me apaixonei por aquilo. Fui para a França, fiz vários cursos. E tenho sempre uns olhinhos por perto para me socorrer. E é uma forma de estudar alguma coisa diferente do meu dia a dia. Então, é uma paixão, e acho que quem conhece e quem estuda, acho que logo se apaixona. Veja a Messia é nossa amiga, que também ama os óleos essenciais, é uma conexão com a natureza. Acho que se você gosta da natureza, se você gosta do natural, se você gosta de um chazinho, vai estudar os óleos essenciais, vai te dar calma, vai te dar paz, vai te dar conhecimento sobre coisas que talvez tenham se perdido aí. Ontem eu ainda estava em um jantar com uma amiga e estava falando de como deveria ter sido a biblioteca de Alexandria, né? E provavelmente todas essas receitas, essas coisas de ervas deveriam estar lá presentes, mas infelizmente se perdeu. Então, acho que é uma forma de me equilibrar. Todo mundo tem a sua válvula de escape. A minha válvula de escape é estudar essas coisas simples da Terra. É o que me faz feliz. Minha filha também está apaixonada por essa coisa dos óleos essenciais aí.
Escuta aí, bom, eu nem preciso te perguntar como é que você dá conta de fazer tantas coisas, né? Porque você fica na ponte aérea, mas entre São Paulo e Uberlândia, fora que está fazendo mestrado, fora que trabalha 14 horas por dia, enfim, uma série de coisas. Mas é, como é que a Luângela faz para relaxar? A Luângela gosta de ler, eu adoro ler, adoro estudar coisas diferentes do meu dia a dia. Então, geralmente, quando eu estou na fazenda ou não estou trabalhando, eu gosto de ler coisas diferentes. Talvez esse ano, por conta do mestrado, as leituras diferentes estejam mais escassas, mas é uma fase. Eu também encaro isso como uma coisa absolutamente tranquila, porque a gente tem que aprender a lidar com esse estressezinho diferente, né? Então, eu optei por fazer o mestrado e, obviamente, ele me tira tempo livre, mas é passageiro, ele tem começo, meio e fim. Mas eu gosto de ler, eu adoro ler sobre os óleos essenciais, eu adoro ler sobre teologia, eu adoro ler sobre história, gente que existiu, então, toda a história, biografias que eu leio, eu fico tentando imaginar como foi aquele processo decisório. Se eu pego uma biografia do Obama, né, que tá aí com a sua trilogia, e eu fico olhando como foi o processo decisório, como ele resolveu A ou B, e isso nos mais variados setores. Leio muito sobre os grandes ditadores que nós já tivemos no mundo, que também aí é meio para entender como funciona uma mente que não funciona, e, e acho que isso me dá conhecimento, eu me abasteço de conhecimento. Eu mergulho, eu e meu marido, a gente mergulha, a gente gosta de mergulhar, e eu gosto de estar com a minha família. A minha família é onde eu me reconecto com o simples, onde eu me reconecto com a minha essência, onde eu me reconecto com o início. Para mim, minha família é o início, e eu preciso desse início para me dar sustentação no dia a dia. Então, são coisas simples, eu não faço nada de malabarismo. Como você desestressa? Não, eu vou saltar de paraquedas, admiro quem o faz e tal, eu não tenho essa coragem. Mas as minhas reconexões são conexões com coisas simples. Adoro jantar com os amigos, adoro quando a gente se encontra para bater papo dos mais variados assuntos, desde assuntos idiotas até assuntos sérios, porque é isso que faz a gente se melhorar como pessoa, como ser humano, prestar atenção nos outros, estar inteiro nas relações. Acho que isso, para mim, faz uma grande diferença. Muito bem, Luângela. A gente está chegando aqui ao final do nosso Oh, bate-papo e eu queria te perguntar se você quer deixar aí alguma mensagem para a nossa audiência, para as nossas mulheres 50 a mais. ai, meninas, é tão bom chegar nessa idade, não é? Eu acho tão bom, te dá uma certa tranquilidade, é uma certa aceitação, e essa maturidade e essa capacidade de compreender coisas que talvez no passado a gente não compreendia. Obviamente, acho que essa idade também traz aquela, pelo que eu vou brigar? Eu vou brigar por aquilo que realmente faça sentido. Aquilo que não é importante, que foi tão importante no passado, você deixa para lá. Então, eu estou curtindo muito essa fase. É uma fase de, tá bom, não consigo fazer tudo, tá bom, isso eu vou deixar para amanhã, tá bom, cada um faz a sua história, né? A gente fica naquela, principalmente com filhos, né? Você fala, fica querendo, oh, abre os olhos, veja isso, veja aquilo.
E, na verdade, cada um tem sua história, deixa eles escreverem a história deles. O máximo que você vai fazer é orientar, dizendo: olha, minha opinião é essa, mas a história é sua. Então, acho que essa calmaria de que você já cursou uma boa parte da sua vida, talvez esteja aí na metade, com a expectativa de vida subindo cada dia mais. Minha mãe tem 85. Então, assim, eu fico pensando, tá, o que que eu tenho? 32 anos? 32 anos. Você já transcorreu uma grande parte dela e acho que hoje você consegue separar. O que que é importante? O que que realmente eu vou lutar? Acho que isso é a grande sacada da maturidade, o grande ganho da maturidade, sabe? É isso. Você aceita como você aceita as suas imperfeições, você aceita o seu corpo, né? Então, acho que essa calmaria é um sentimento muito poderoso, muito bom. Bora, mulherada. Bora ver 50. Ai, Lu, só tenho que te agradecer, viu? Porque eu sei que nessa tua agenda maluca aí, você conseguiu incluir um tempinho aí para a gente bater papo. Obrigada, viu? Um beijo para vocês, parabéns pelo blog, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Eu adoro esses bate-papos inspiradores com essas mulheres maravilhosas, né? E ainda com a Luângela, por quem eu tenho um carinho todo especial. Eu espero que vocês também tenham se inspirado com as experiências que ela dividiu com a gente. E se vocês estão acessando um dos canais da Estilo 5.0 mais pela primeira vez, lembrem-se, se for no YouTube, se inscrevam, dê um like e ativem o sininho para serem avisadas quando outros vídeos entrarem no ar. Sigam nossas páginas no Facebook e no Instagram e acesse o nosso site. Vem participar com a gente da revolução da longevidade e sugerir temas que vocês gostariam de ver em um dos nossos canais. Um abraço.